E agora vamos falar de um goleiro. Um goleiro não, um grande goleiro. Um grande goleiro não, uma lenda do futebol brasileiro, Fábio, goleiro do Fluminense, que acaba de bater o recorde de jogador com mais jogos em sua carreira, 1.391, e segue a contagem, porque afinal de contas, não é que ele tá fazendo essa quantidade de jogos em um time menor, em uma divisão inferior, já querendo aposentar as luvas. Ele está jogando no Fluminense, um dos maiores do Brasil e da América do Sul, e está jogando em altíssimo estilo. Vamos aqui ver os recordes e as marcas pessoais de Fábio, que alcançou o recorde de jogador com mais partidas na carreira. Matéria aqui do GE. Fábio, o recordista. Veja os números, rankings e curiosidades do atleta com mais jogos na história do futebol. Matéria aqui do Marcelo Neves, lá do GE, no Rio de Janeiro. Ó o Fábio aí, ó, 1.391. É jogo pra cacete, meu amigo. Se você jogar, se fosse quantidade desses jogos, sei lá, um jogo por dia, eles ficaria 2, 3, uns 4 anos jogando direto. Isso é loucura, loucura, loucura. Aos 43 anos, Fábio tem uma enorme lista de recordes batidos, mas o último provavelmente é o maior deles. Ao entrar em campo nesta terça-feira contra o América de Cali, essa matéria foi escrita antes, o Flusão venceu esse jogo. O goleiro do Fluminense chegou a 1.391 partidas oficiais e se isolou como atleta com mais jogos disputados na história de futebol, superando a lenda inglesa Peter Shilton, antes detentor isolado da marca. O GE preparou um material especial com detalhes deste recorde. Por quais times jogou? Veja com quais camisas o goleiro conseguiu atingir a marca. Fábio, ele é paranaense, né, de nascimento. Deixa eu ver se essa imagem aumenta aqui. Boa. Fábio é paranaense de nascimento. Então, ele teve 30 partidas pelo União Bandeirantes, 150 partidas pelo Vasco da Gama. Acho que os jovens não vão lembrar essa passagem dele pelo Vasco da Gama. Fez uma boa passagem pelo Vasco da Gama. 976 jogos pelo Cruzeiro e agora 235 jogos pelo Fluminense. Ou seja, a maior absoluta parte aí de sua carreira feita no Cruzeiro, mas ele segue brilhando no Fluminense. Como foram feitas essas contas? Para chegar nesse número, já teve que mergulhar em consultas e fazer pesquisas. Há informações desencontradas vindas de diferentes lugares sobre os números reais de Peter Shilton, hoje com 75 anos, e que se aposentou em 1997. Não são poucos os rankings que consideram jogos amistosos como oficiais e inflam os números. Por isso, a reportagem utiliza os 1.390 jogos registrados pelo Guinness World Records, que chegou a premiar o goleiro no seu site oficial, e no IFFHS, o maior instituto de registro estatístico do futebol. Já os números de Fábio são baseados na checagem feitas pelo Fluminense, confirmadas pelo GE, que se dividem em 976 partidas pelo Cruzeiro, 235 pelo próprio Fluminense, 150 pelo Vasco e 30 pelo União Bandeirante. Agora a lenda chegou a 1.391 jogos oficiais e superou Peter Shilton. Ou seja, Peter Shilton vem ali dos anos 90, já era bem documentado, mas não era tanto assim, mas com a carreira toda feita no século 21, com certeza aí a de Fábio é bem mais fácil de documentar. Top 5 jogadores com mais jogos na história. O Fábio tem 1.391, Peter Shilton 1.390, Cristiano Ronaldo 1.283, Rogério Ceni 1.265 e o Francesc Planica, não me arrisco a falar de novo esse nome, 1.187 jogos. Em entrevista ao GE durante a Copa do Mundo de Clubes, Fábio foi perguntado sobre os jogos mais importantes dos 1.390 da carreira. Com receio de esquecer algum, decidiu focar nos lugares mais importantes: Fluminense, Cruzeiro e Seleção Brasileira. Os 3 jogos foram de títulos, em que o goleiro foi titular e teve um papel fundamental na carreira, na conquista. Os jogos mais importantes da carreira: Fluminense 2, Boca Juniors 1, final da Conmebol Libertadores. O jogo do título de 2013 do Brasileirão pelo Cruzeiro, Vitória 1, Cruzeiro 3. E a final do Mundial Sub-17 pelo Brasil, Brasil 2, Gana 1. Fábio também elegeu as defesas mais importantes da carreira. Neste caso, também evitando ser enganado pela própria memória, decidiu eleger as mais recentes feitas pelo Fluminense. Cara,
1.300 jogos, não tem como o cara também ter essa memória tão boa assim não. Por fim, foi pedido que o Fábio fizesse um top 3 de forma simples, que foram os melhores goleiros que já viu, os melhores companheiros de zaga que teve e os atacantes mais difíceis de enfrentar. As respostas você vê abaixo. Os top 3 goleiros melhores que ele já viu: Van der Sar, Elton e Dida. Cara, 3 lendas, 3 monstros. Acho que os jovens não devem ter visto eles, mas assim, desses 3, Dida ainda é o melhor. Dida era monstruoso. E assim, não é aquele goleiro, não. O goleiro precisa de tempo para amadurecer. Ele já nasceu gigantesco, monstruoso. E Elton, ótimo goleiro, história no Porto e no Vasco da Gama. O Van der Sar, eu lembro ele bem da seleção holandesa, não sei em clubes aí por onde ele passou. Top 3 companheiros de defesa: Mauro Galvão, Thiago Silva e Dedé. Thiago Silva, a turma tá acompanhando até hoje, é jogador mais contemporâneo. O Dedé foi um dos jogadores muito bons. Acho que ele tá relembrando de Dedé na fase do Cruzeiro. Acho que não sei se ele jogou com o Dedé no Vasco. Mauro Galvão, provavelmente companheiro na época de Vasco da Gama. Ótimo zagueiro ali que merecia ter mais chances até na seleção brasileira. Top 3 atacantes mais difíceis de enfrentar: Romário, óbvio. Romário é monstruoso. Dom Fredon, Fred e Ronaldinho Gaúcho, realmente aí 3 lendas do futebol brasileiro. Pra você ver como o cara é brabo assim. O ranking dele é de lenda para lenda, de gigante para gigante. Só tem jogador aí de primeira prateleira. Veja os mais recordes na carreira de Fábio. O mais velho a jogar Série A do Brasileirão, 44 anos, 10 meses e 17 dias. O mais velho jogador pelo Fluminense oficialmente, 44 anos, 10 meses e 20 dias. O mais velho a ser campeão pelo Fluminense, 43 anos, 4 meses e 30 dias. O mais velho a ser campeão da Libertadores, 43 anos, 1 mês e 5 dias. O mais velho a disputar uma final de Mundial, 43 anos, 2 meses e 18 dias. O mais jogos pelo Cruzeiro na história, 976 jogos. E digo mais, ele vai continuar sendo aí o mais velho, porque ele vai ampliando isso à medida que vai continuar jogando a Série A do Brasileiro. A mesmo se aplica ao Fluminense, mas ele ainda pode ser campeão pelo Fluminense. O Fluminense hoje, ele tá na disputa da Copa do Brasil, e tá na disputa da Libertadores. Passou agora pelo time lá da Colômbia, Santa Fé. Então, ele ainda pode seguir sendo campeão. E se for bicampeão da Libertadores, vai ampliar esse recorde aqui, confirmar esse recorde aqui de ser o mais velho a ser campeão da Libertadores. E não sei se vai ser esse, porque agora com o Super Mundial, isso muda um pouquinho de figura. Daqui a 4 anos aí já não sei se Fábio vai estar aí disponível. Mas enfim, hoje o bolão é em quanto tempo Fábio sai de cena, com quantos anos ele vai se aposentar. Porque assim, ele se aposenta quando ele quer, porque ele tem bola para estar jogando Libertadores, Série A, Mundial, no Fluminense. Aí vamos imaginar que ele perca um pouquinho do ímpeto. Ele ainda pode jogar uma Série B se ele quiser. Ele ainda pode, sei lá, voltar lá pro time do Paraná. Não imagino que ele vai optar por isso, mas assim, condições físicas e técnicas ele tem. Então, cara, ele deve se aposentar com 46 anos, será? 47? Assim, o que ele tá vendo é uma loucura. Ó, títulos na carreira. Ele tem um campeonato paranaense pelo CAP, pelo Vasco da Gama, Copa Mercosul, Campeonato Brasileiro e Campeonato Mundial, e Campeonato Carioca. Quem foi o Vasco da Gama, né? As novas gerações não conseguem compreender um Vasco da Gama campeão continental. Cara, pelo Cruzeiro aí é o esculacho, né? Copa do Brasil de 2000, 2017, 2018, Campeonato Brasileiro de 2003, 2014, Campeonato Mineiro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 campeonatos mineiros. E pelo Flusão, 2 Taças Guanabaras, 2 campeonatos cariocas, 1 Libertadores, 1 Recopa Sul-Americana. E pela seleção, 1 Copa América em 2004 e 1 Campeonato Sul-Americano e 1 Copa do Mundo Sub-17. É isso, o homem é muito bravo. Olha, mais uma arte bacana aí entre Vasco da Gama, Cruzeiro e Fluminense. Detalhe, a maior parte desses jogos foi em gigantes do futebol brasileiro. E é isso, né? Toda a nossa reverência a Fábio, todo o nosso carinho a Fábio. Que jogador, que lenda e que números fantásticos. E detalhe, ele vai seguir
quebrando um recorde atrás do outro. Para algum outro jogador alcançar esses números vai ser muito difícil. Enfim, vamos aí desfrutar desses momentos. Eu nem posso dizer últimos momentos, porque sabe-se lá quando o Fábio vai descansar e aposentar as suas luvas. É isso. Tô deixando 2 vídeos aqui que falam sobre mercado da bola, futebol brasileiro, transmissões esportivas. Clica lá que você vai gostar.